A paz do Senhor, povo amado e querido do nosso Deus, glórias a Deus. Aprove o Senhor mais um dia que nós estamos aqui, o Senhor nos permitiu, para que nós possamos estar aqui trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Meus queridos, já quero aqui pedir para vocês, deixa o seu like, o seu joinha no canal, tá bom? Para que a gente possa fortalecer o canal. Louvado seja o nome do Senhor. E que o YouTube entenda que esse canal não é sobre religião, é um canal sério, não é sobre religião, não é sobre placa de ministério, mas é sobre a palavra de Deus. Amém, meus amados? Aquilo que o Senhor, Ele coloca ao meu coração, me direciona e eu venho aqui e ministro sobre a vida de vocês. Amém? E aquele que toma posse da palavra, grandes coisas o Senhor vai operar. Grandes maravilhas o Senhor vai fazer sobre a sua vida. E aquilo que é impossível, Ele vai se tornar possível, porque Ele é especialista em fazer o impossível na minha e na tua vida. Você crê nisso nesta noite, em nome de Jesus? Glórias a Deus, meus amados. E você que diz, irmão, eu preciso de oração, então se inscreva no canal que nós vamos estar orando pela tua vida, intercedendo, clamando, pedindo ao Senhor pela tua causa, pela tua petição. E o Senhor é fiel, Ele é poderoso, porque Ele é o El Shaddai, para cumprir na tua vida aquilo que você necessita, porque você está debaixo de uma promessa, de um propósito, e Ele é fiel para fazer e para cumprir, e Ele é misericordioso para operar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crer, se você confiar, se você tiver fé, o Senhor vai fazer acontecer, porque Ele é fiel. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Então, se inscreva no canal para que você venha fazer parte dessa corrente e a gente possa estar orando e intercedendo pela sua vida em nome de Jesus. Amém? E seja também um evangelista. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que precisa de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela restaura, ela sara, ela traz discernimento espiritual, ela fortalece, porque a palavra de Deus é pão. A palavra de Deus é água viva que mana do trono de Deus sobre a nossa vida. E ela traz sobre a nossa vida fortalecimento, renovo sobre a nossa vida, força. Ela alimenta a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é o pão do céu. Ela é o maná do céu sobre a nossa vida. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Porque o Senhor vai estar lhe fortalecendo nessa noite através dessa palavra. O Senhor vai estar lhe renovando as tuas forças através da palavra dEle. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque o Senhor já fez, o Senhor já operou. Através da palavra dele na tua vida, eu já creio nisso, eu já determino pelos olhos da fé, já profetizo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, renovo dos céus. Você não vai ficar mais a mesma depois que você ouvir esta palavra. Você vai sair daqui revigorada, espiritualmente na presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu orar pela tua vida. Soberano Deus e amado Pai, Deus de poder, Deus de graça, toma o primeiro e último lugar que é teu. Toda honra, toda glória seja dada a ti, meu Senhor da glória. Que nós diminua, que o Senhor cresça. Meu Senhor da glória, eu entrego nas tuas mãos a vida desta pessoa. Meu Senhor da glória, opera na vida dela, entra com providência, corta os laços, tira os embaraços, meu Senhor da glória, da vida dela. Desmancha, meu Senhor da glória, todo o ataque espiritual contra ela, toda afronta, meu Senhor da glória, que queira, meu Senhor da glória, paralisar ela, que queira neutralizar as forças dela, que queira, meu Senhor da glória, querer fazer ela ficar prostrada. Meu Senhor da glória, eu te peço agora, em nome de Jesus, nós intercedemos por essas pessoas, que elas sejam alcançadas pelo teu poder, pela tua unção. E meu Senhor da glória, que desça uma unção agora sobre ela, que despedace todo jugo do inimigo que quer amarrar, todo jugo do inimigo que quer prender, todo jugo do inimigo que quer travar a vida dela. Neste momento, meu Senhor da glória, nós quebramos, nós cancelamos, nós jogamos por terra em nome de Jesus, e que a vida dela
avance, que a vida dela rompa, que a vida dela seja alcançada pelo poder do Senhor nesta noite. E aquilo, meu Senhor da glória, que ela necessita, o Senhor entre com provisão, porque Tu és o grandão da Galileia, Tu és o poderoso, Tu és, meu Senhor da glória, o Jeová Rafa, o Deus que cura, Tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão, e que nesta noite o Senhor se faça e se revele para ela, e o Senhor se revele, se materialize na vida dela e cumpra, meu Senhor da glória, as promessas que o Senhor já decretou e determinou sobre ela. Nós cremos que aqui na terra nós nos movimentamos e aí no céu o Senhor vai fazer a obra na vida dela, e a obra é perfeita, a obra é completa, a obra, meu Senhor da glória, o Senhor vai fazer, vai operar na vida dela, porque nós cremos e determinamos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, glórias a Deus. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Meus queridos, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, aonde o Senhor ministrava ao meu coração acerca desta palavra. Hoje, enquanto eu estava brincando com o meu pequeno, Deus, ele falava comigo poderosamente. A gente fez alguns aviãozinhos de papel e começou a brincar, eu e ele. E quando a gente jogava os aviãozinhos de papel um para o outro, o vento do ventilador batia e desestabilizava aquele aviãozinho, e ele saía da rota que a gente jogava, saía do caminho que a gente jogava, e ele acabava caindo. E ele não conseguia chegar até o fim. E Deus, ele falava comigo através daquela forma tão simples ali, brincando com meu filho, e Deus falava assim para mim, que assim é a nossa vida. O Espírito Santo falava comigo, assim é a nossa vida. Quando o vento vem contra a nossa vida para querer nos desestabilizar, para querer causar instabilidade na nossa vida e querer fazer com que a gente caia e não chegue do outro lado, não trilhe o caminho, não trilhe a rota que o Senhor determinou para nós, alinhado com o propósito que Ele tem sobre a nossa vida, que nós não tenhamos estabilidade de chegar do outro lado, até o destino que o Senhor já determinou sobre nós, que é o nosso milagre, que é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor, que é a nossa promessa. E ali Deus, ele me trouxe à memória essa palavra que está escrita no livro de Marcos 4:35, aonde vai contar a história, a narrativa, aonde Jesus, ele entra no barco junto com seus discípulos e dá uma ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã, e qual foi a ordem de Jesus? Avançar e atravessar para o outro lado. E a ordem do Senhor para mim e para você hoje é: ande em rumo ao propósito e atravesse para o outro lado. Você não vai ficar à beira do caminho. Você não vai ficar à beira do mar. Eu não sei qual é o mar que está diante dos teus olhos. Se é um mar de dificuldade, um mar de enfermidade, um mar de porta fechada, um mar de vícios, um mar, eu não sei qual é o mar. Mas o que eu sei é que a ordem do Senhor para você hoje é passar para o outro lado, atravessar para o outro lado, rumo ao destino que o Senhor tem para você, porque do outro lado vai vir a tua conquista, a tua vitória, o teu milagre, a restauração do teu familiar, a restauração da tua vida espiritual, a tua cura emocional, a tua cura espiritual que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Do outro lado está o teu objetivo espiritual. Aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado ao Senhor, está do outro lado. E a ordem do Senhor é: marche. A ordem do Senhor é: avance. A ordem do Senhor é: atravesse para o outro lado, porque do outro lado a tua vitória te espera.
espera. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique paralisado olhando as margens do mar, não fique paralisado olhando para a dificuldade, não fique, louvado seja o nome do Senhor, olhando para o problema, louvado seja o nome do Senhor, mas avance, olhe rumo ao alvo, olhe rumo ao alvo que é Jesus, olhe para o alvo que é Jesus, porque Ele vai te mostrar o caminho que tu tem que trilhar, o caminho que tu tem que atravessar, e tu vai passar em segurança, porque Ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso nesta noite? Em nome de Jesus? E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus Ele dá ordem para os discípulos obedecem e entram no barco junto com Ele. O segredo, a chave é obedecer à voz de Deus. O segredo, a chave de você alcançar a tua vitória é você obedecer à voz de Deus. Jesus, Ele dá uma ordenança. Entre no barco e atravesse para o outro lado. Os discípulos obedeceram. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus ele entra dentro do barco junto com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus, ele dispensa a multidão e só deixa os discípulos dentro do barco, onde ele estava. E Deus, ele falava comigo de forma gloriosa. E ele dizia assim, o Espírito Santo falava comigo e dizia assim, que no meu barco e no teu barco não cabe a multidão. Como assim, irmã? Eu e você vai ter que dispensar a multidão que está ao nosso lado. Porque se você leva essa multidão que te acompanha dentro do teu barco, ela vai ser peso. E o teu barco vai afundar. Louvado seja o nome do Senhor. E a ordem do Senhor para você nesta noite é: selecione. Selecione quem vai andar dentro do teu barco. Selecione as pessoas que você quer que ande ao teu lado, rumo ao teu propósito. Selecione as pessoas que você quer que trilhe o caminho junto com você, rumo ao teu propósito. Porque tem pessoas que, se entrar dentro do teu barco, ela vai atrasar a tua vida. Ela vai ser peso, ela vai ser fardo. Porque ela não tem a mesma visão, ela não tem a mesma fé, ela não compartilha do mesmo propósito com você. Ela não está alinhada com você. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende isso? Você entende que você vai ter que ser seletista? Que não vai ser todo mundo que pode entrar dentro do teu barco? O teu barco é a tua história. O teu barco é a tua vida. O teu barco é o caminho que você tem que trilhar, que você não pode levar todo mundo com você. Porque se você começar a colocar todo mundo junto, vai te atrapalhar. Vai ter pessoas que não têm estrutura de caminhar com você porque não tem a mesma visão de propósito que você, não tem a mesma visão, a mesma fé de entender o que Deus tem contigo. E no meio do caminho, em vez de lhe ajudar, vai ter deles que vai pular do barco, vai deixar você sozinho. Que você vai contar com ele, vai pular do barco. Você estava confiando nele, ele vai pular do barco, vai deixar você sozinho. Tem deles que vai remar contra. Por isso que o Senhor está dizendo: dispensa a multidão, só coloca dentro do teu barco quem realmente é necessário estar. Realmente só com quem cabe dentro do propósito que Deus tem contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é bem clara, que Jesus, ele dispensa aquela multidão e só entra dentro do barco de Jesus quem ele quer, quem ele seleciona, quem ele determina, que é os seus discípulos. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles começam a navegar, um temporal se levanta. Você entende isso? Um temporal
se levanta. Um vento muito forte, impetuoso se levanta e vai de encontro àquele barco, querendo açoitar aquele barco, açoitando aquele barco para que ele saísse da rota e ele naufragasse. E o Espírito Santo falava comigo, assim é a nossa vida. Os ventos vêm como aquele vento daquele ventilador veio contra aquele avião de papel. É como se aquele avião de papel fosse nós, fosse a nossa vida. É como se esse barco fosse a nossa vida. E o vento temporal vai vir, a tempestade vai vir, é inevitável. Para querer nos paralisar, para querer fazer com que a gente naufrague, saia da rota, perca a visão, saia do caminho. Para atravessar para o outro lado e receber aquilo que o Senhor determinou sobre a nossa vida. Aquilo que o Senhor nos direcionou. A fúria do inferno se levanta em forma de vento, de problema, de dificuldade, de tempestade, de doença, de porta fechada. Você entende isso? Para querer fazer com que a gente naufrague, afunde. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, reme em direção ao caminho que eu determinei, projetei para você, porque do outro lado a tua vitória te espera. Você não vai ficar na beira do caminho, você não vai ficar andando nesse mar de dificuldade, sem rumo, sem direção, não, porque Jesus é o teu farol. Jesus é o teu farol em meio a essa tempestade para te guiar. Jesus, ele é o teu farol para te guiar em meio a esse temporal que você está passando. Louvado seja o nome do Senhor, ele é o teu farol. E ele vai te mostrar o caminho certo que você precisa trilhar, que você precisa navegar, que você precisa remar para atravessar para o outro lado e receber a tua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende isso nesta noite? Você toma posse nesta noite? Eu não sei qual é o temporal que você está passando. Eu não sei qual é o vento impetuoso que está te açoitando. Mas o que eu sei é que Jesus é o teu farol. Ele é o teu guia. E você não está sozinho dentro desse barco, ele está contigo. E você não vai naufragar. Você não vai perecer. Você não vai sofrer dano nenhum. Porque Jesus está contigo. Você crê nisso? Nesta noite você toma posse. A palavra do Senhor vai dizer que quando aquele temporal se levanta, aquele temporal ele causa medo nos discípulos. Os discípulos eles ficam temorosos. Enquanto os discípulos estavam com medo do temporal, Jesus estava dormindo na polpa do barco em um travesseiro, descansando. E o recado para o Senhor nesta noite é, para a sua vida, descansa, não tenha medo. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que o medo te neutralize. Não deixe que o medo congele a tua fé, paralise a tua fé. Não deixe que o medo te governe. Não deixe que o medo te domine. Porque aqui tem pessoas que ela está sentindo medo do problema que ela está passando. Do temporal que se levantou na vida dela. Ela está tendo medo. E o Senhor está te dizendo nesta noite, não tenha medo, descansa. Descansa porque eu estou dentro do teu barco. Descansa porque eu estou cuidando. Descansa porque eu estou tratando. Descansa porque eu estou zelando pela tua segurança. Eu estou zelando pela tua integridade física. Eu estou zelando e cuidando da tua integridade emocional, psicológica. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual foi o temporal que se levantou contra você, mas a única coisa que eu sei é que o Senhor está cuidando de tudo. E não precisa você ter medo. Você não vai deixar o medo lhe dominar. Você não vai deixar o medo lhe causar pavor, pânico, como aqueles discípulos sofreram. Você não vai deixar esse problema te sufocar, lhe causar pânico e medo. Porque o Senhor é contigo, Jesus está contigo neste barco. Esse temporal não
não vai fazer você perecer. Esse temporal não vai fazer você naufragar, não vai te matar, não vai te causar dano nem prejuízo, não. Esse temporal que você está enfrentando, assim diz o Senhor, você vai permanecer intacta, você vai permanecer intacto, invicto, e você vai atravessar para o outro lado, porque do outro lado tem um propósito a ser cumprido sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua saúde, a tua parentela, a tua vida emocional, espiritual, eu não sei, mas o propósito vai se cumprir em nome de Jesus. O inferno se levantou contra aquele barco, açoitando aquele barco, porque do outro lado tinha um homem para Jesus libertar, um gadareno. Eu não sei quem é que precisa de libertação dentro da tua casa, eu não sei quem precisa de libertação dentro da tua vida, eu não sei quem precisa de uma cura, de uma restauração, eu não sei, mas a única coisa que eu sei, que o Senhor está cuidando, e não vai ser um temporal que vai barrar do milagre acontecer sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai ser esse temporal que vai barrar, não vai ser esse temporal que vai impedir do Senhor cumprir aquilo que Ele já decretou. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que o céu decretou e assinou, a terra não pode frustrar, o inferno não pode frustrar. A palavra do Senhor nos fala no livro de Jó que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então não vai ser esse temporal, esse vento, essa tempestade que vai frustrar o propósito do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai frustrar. Não vai frustrar. O Senhor manda te dizer esta noite. O Espírito Santo manda te dizer nesta noite: não vai frustrar os planos de Deus sobre a tua vida. Não vai frustrar o que o céu já planejou para você. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende isso? E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles discípulos clamam por Jesus e diz: mestre, não te importas que nós perecemos? Você sabe por que os discípulos falaram aquilo? Porque muitas das vezes nós somos como eles. Nós estamos passando pelo temporal e Jesus está em silêncio. Nós estamos passando pela adversidade, pela tempestade, e Jesus está em silêncio, está lá. Ele está lá com você dentro do barco, mas ele está em silêncio. E você acha que Jesus não está se importando com o que você está passando. Muitas das vezes, por tamanho é o temporal, a dificuldade, o problema, que você acha que Deus não está cuidando, que você acha que Deus não está se importando com a tua dor, que o Senhor não está se importando com o teu sofrimento, que o Senhor não está se importando com a tua causa, porque o Senhor está em silêncio, observando a tua fé. O Senhor está em silêncio dentro do teu barco, descansando, é para te mostrar, é para me mostrar que enquanto nós estamos apavorados, que enquanto nós estamos com medo, em pânico, Ele está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos entender que nós não precisamos ficar em pânico, porque Jesus, mesmo em silêncio, dentro do nosso barco, o controle está nas mãos dele. O controle da nossa vida está nas mãos dele. O controle da vida dos teus filhos está nas mãos dele. O controle do teu casamento está nas mãos dele. O controle da tua saúde, o controle dos teus negócios, das tuas finanças está nas mãos dele. Ainda que você olhe, você só veja temporal, você só veja problema, você só veja dificuldade, mas o Senhor está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. As tuas vistas naturais mostram o problema, mas as vistas espirituais mostram que Jesus está no controle e Ele vai resolver o problema. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai resolver o problema. Ele vai entrar na causa. Ele vai se levantar. Porque assim como os discípulos clamaram, porque aí é uma chave, é um segredo, que é você clamar, que é você chamar a atenção do Mestre sobre a tua vida, assim como os discípulos
chamaram a atenção dele naquele momento. Aí há um segredo. Você chamar a atenção de Jesus para a tua causa, clamando, pedindo, implorando, se humilhando nos pés dele e pedir: Senhor, olha para a minha causa, olha para o meu barco, olha para esse temporal que se levantou contra a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E é certo que ainda esta noite, esses dias, o Senhor vai se levantar ao teu favor, como ele se levantou a favor daqueles discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai se levantar. Ele vai se posicionar ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus vai se levantar a favor da minha vida e da tua casa, da tua parentela. Eu não sei qual é a área, não me convém saber, mas o Senhor vai se levantar. Isso aí eu tenho certeza. Você crê nisso nesta noite? E a palavra do Senhor vai dizer que o mestre olha para o mar e diz: cala-te, aquieta-te. E eu quero liberar isso nesta noite sobre a tua vida. Que o Senhor nesta noite está mandando se calar, se aquietar toda a fúria do inferno contra a tua vida. Nesta noite você crê, você toma posse que a ordem do céu para você nesta noite, a ordenança do céu sobre a minha vida e a tua vida nesta noite é: cala-te, aquieta-te sobre a vida do meu filho e da minha filha. Você não vai tocar. Toda fúria do inferno está se calando, toda força do inferno sobre a tua vida está se aquietando. Eu não sei o que foi lançado, eu não sei o que foi propagado, eu não sei o que foi proferido, eu não sei o que foi determinado sobre a tua vida, ao contrário, mas o que eu sei é que Jesus está dizendo nesta noite, o Espírito Santo está dizendo: vai se calar diante da minha presença, vai se aquietar diante da minha presença na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E vai ter que obedecer. Vai ter que obedecer a ordem do céu. Vai ter que obedecer a ordem de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter que obedecer. O mar vai ter que se calar. A doença vai ter que se calar. A enfermidade vai ter que se calar. Louvado seja o nome do Senhor. A crise vai ter que se calar. Vai ter que se aquietar. Vai ter que obedecer a ordenança do céu sobre a tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque eu creio. Eu creio. E eu tomo posse por você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A ordem do céu sobre ti nesta noite é: vai se calar, vai se prostrar. Todo problema vai ter que se prostrar diante da ordem do céu, diante da ordem de Cristo, diante da ordem do poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E não vai ter tempestade, não vai ter temporal que impeça de você atravessar para o outro lado e contemplar o que o Senhor já preparou para você nesta noite, em nome de Jesus. Não vai barrar, não vai impedir, porque agindo Ele, quem pode impedir? Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode impedir a voz de Cristo. Ninguém pode impedir a ordenança do Nazareno, do Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá. Ninguém pode impedir quando Ele decreta, quando Ele lança sobre a nossa vida. Ninguém. Não tem inferno, não tem demônio que resista. Não tem dificuldade, não tem doença que resista. Não tem crise que resista. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem vícios que resista diante da presença dEle, diante da ordenança dEle, diante do poder dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está te dizendo nesta noite: creia, receba, toma posse, porque o Senhor está se levantando dentro desse teu barco. Não é porque por um tempo Ele se calou, não é porque por causa de um período de tempo o Senhor silenciou. Isso não significa que Ele não vai operar. Ele está governando, Ele está controlando e Ele está cuidando de tudo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
de tudo. Principalmente da causa que você já perdeu o governo e o controle. Que o controle já saiu das tuas mãos. Ele está tomando o governo hoje, nesta noite, sobre a tua vida. Você crê nisso nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. E a ordem do Senhor é marche. A ordem do Senhor é prossiga. A ordem do Senhor é atravesse para o outro lado. E você não vai ficar parado na beira do caminho. E Jesus é o teu farol. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso em nome de Jesus? Você toma posse? Já declare nos teus comentários o teu amém. Glórias a Deus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe em nome de Jesus.